Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, vira de cabeça para baixo muita coisa que a gente pensa sobre sucesso, crítica e até perdão. É uma exploração que nos convida a questionar o que realmente significa ser amado e o que é preciso para a gente amar de verdade, mesmo nas situações mais difíceis. Para começar, a gente parte dessa citação aqui de Eclesiastes, que já dá o tom da reflexão, né? A ideia é que a gente carrega um senso de eternidade dentro de nós, mesmo sem conseguir entender o plano completo. E essa tensão, sabe, entre o que a gente sente e o que a gente não consegue compreender é a base para tudo que vem a seguir. A primeira parte já vai direto na raiz do problema. O argumento central do texto não começa com pecado ou com erro, mas com uma coisa bem mais sutil: o jeito como a gente lida com a própria verdade. E olha só a primeira ideia forte que o texto traz. Ele diz que o maior perigo não é negar a verdade de cara, mas sim distorcer, entortar ela. Isso faz a gente parar para pensar, né? Como é que a gente interpreta e apresenta aquilo em que a gente acredita? Tá, mas que verdade é essa? O texto define com uma palavra só: amor. E é aqui que a lógica que a gente conhece é totalmente virada do avesso, de um jeito que parece até contraintuitivo. Ele sugere que dificuldades como crítica e perseguição não são uma maldição, mas sim uma confirmação desse amor. Partindo dessa ideia de que a dificuldade pode, na verdade, ser uma bênção, o texto começa a analisar duas experiências que todo mundo passa: o elogio e a crítica. E ele dá um propósito bem inesperado para cada uma delas. O texto faz um contraste bem forte aqui. Enquanto o elogio pode ser perigoso porque infla o nosso ego, a crítica é vista como algo essencial. Ela tem o poder de quebrar a gente, é verdade, mas é justamente nesse ponto, na quebra, que o crescimento de verdade acontece. E a lógica do texto vai ainda mais longe, de um jeito bem surpreendente. A proposta é que tanto quem ama a gente quanto quem odeia, no fim das contas, nos abençoa. Um com palavras de carinho, o outro com a perseguição que nos molda. No final, segundo o texto, todos são instrumentos usados para nossa transformação por dentro. E tudo isso leva a gente para o coração da coisa, para o núcleo emocional e ético do texto, o desafio final do amor e o que ele realmente exige de nós. Parece simples no começo, né? Estender a mão para quem precisa. Só que o texto já complica isso logo de cara, dizendo que o verdadeiro teste não é só ajudar, mas perdoar. Estender a mão para quem nos feriu. Esse é o desafio supremo. Para deixar isso bem claro, o autor constrói o cenário que, nossa, é devastador. Primeiro, a imagem de ter um filho. Depois, o ato inimaginável de perder essa criança para a violência. E, por fim, o confronto cara a cara com a pessoa responsável. E aí, o texto joga a pergunta no ar. Diante do assassino de um filho, qual seria a decisão? Absolver ou condenar? É um dilema que força a gente a encarar de frente os limites do nosso próprio perdão. E para essa situação tão extrema, o texto traz um paralelo teológico. Ele mostra que a resposta divina ao assassinato do seu filho não foi só perdão, foi adoção, foi incluir totalmente quem ofendeu dentro da família. Uma ideia radical, para dizer o mínimo. E essa ideia toda chega no seu ponto máximo com essa frase, que resume a essência do argumento. O amor, nesse contexto, é definido pela capacidade de perdoar o que parece imperdoável, de ir além da dor mais profunda que se pode sentir. Ok, com essa base de amor e perdão bem estabelecida, o texto parte para redefinir completamente o que a gente entende por sucesso, se afastando de qualquer ideia de conquista material ou de status. Então, o foco sai daquelas métricas que a gente está acostumado, sabe? Posições de poder, riqueza, reconhecimento. Tudo isso é deixado de lado, como se não fosse o objetivo principal da jornada. Então, se o sucesso não é terreno, o que ele é? O texto define como um estado interior, ser amado por Deus. E a justificativa é que o tal reino de Deus não é um lugar lá fora, mas uma realidade interna. Ou seja, o sucesso não é algo que se conquista, mas algo que se reconhece aqui dentro. Então, viver esse sucesso de verdade é mais uma questão de alinhamento. É permitir que essa realidade interna de ser amado transforme de forma ativa o nosso jeito de pensar, de sentir e de agir no mundo. E para fechar, o texto junta todos esses temas, verdade, perdão, sucesso, numa imagem final que é bem prática. E aqui
o ciclo se fecha. A gente volta para a imagem da mão estendida, só que agora com uma camada de profundidade muito maior. Amar desse jeito tão radical significa que a ação de ajudar e a de perdoar viram uma coisa só, oferecida para todo mundo, sem distinção. E é assim que essa reflexão termina, com uma pergunta direta que fica para a gente pensar. Com base em tudo isso, para quem a gente estende a nossa mão? O texto nos desafia a olhar para os nossos próprios limites de compaixão e perguntar por que eles existem, afinal.